A matéria está dizendo: os senhores de Câmara exigem a proibição da jardinagem doméstica para parar o aquecimento global. Lembram, pessoal, quando eu falava para vocês que haveria um momento em que esses jardins, né, essas hortas que as pessoas cultivavam e que o governo começou a cadastrar lá nos Estados Unidos, isso começou o cadastro de hortas privadas. Aí eles diziam que tinha um motivo X ou Y lá para o governo estar cadastrando aquelas hortas. Eu disse, olha, lá na frente eles vão inventar uma desculpa para proibir essas hortas. Ou eles vão dizer que isso tem a ver com o clima, ou eles vão dizer que isso tem a ver com a possibilidade de se espalhar pragas em plantações. E está aí, mais um acerto, né, mais uma coisa que a gente adiantou para vocês e que está acontecendo aqui segundo o site Conservative News Zone. E isso é terrível, pessoal. Por quê? Porque se você proíbe uma pessoa de ter uma simples horta no fundo do quintal da casa dela, você está levando ela à necessidade de consumir o alimento que está no supermercado, que nem sempre é saudável, na maioria das vezes não é. Se você for ler as bulas, né? Se você for ler a tabela nutricional desse alimento, você nem come a maioria deles. E aí, por um lado, isso você está obrigando as pessoas a comprarem no supermercado, que a maioria já é obrigada, porque não tem nem como plantar. Mas o pior, muito pior do que isso, é que você cria um monopólio de controle do alimento. Quer dizer, se um Bill Gates da vida se torna o grande proprietário de terras nos Estados Unidos e ele vai ter a possibilidade de alimentar uma grande quantidade de pessoas que serão proibidas de plantar o próprio alimento, quanto poder ele vai ter nas mãos? Porque você pode ficar sem tudo, você pode ficar sem esse celular, o tablet ou o computador que você está assistindo, você pode ficar sem a estrutura, a sua casa, o escritório onde você está, você pode ficar até sem as vestes que você está usando. Você não precisa nada, só que comida você precisa. Se você não tiver comida, acabou a sua existência aqui, né? Então é um poder muito grande que se dá na mão de pouca gente e, na minha opinião, esse é o grande mote, é tornar as pessoas reféns, né? E por isso eu adiantava lá, acho que 2 anos atrás eu comecei a falar, vão proibir as hortas. Eles começaram a cadastrar as hortas, eu disse, para que estão cadastrando? Vão proibir, até pela lógica da agenda, né? E aí está. Então a matéria diz o seguinte: os goals no Fórum Econômico Mundial estão exigindo que as nações proíbam seus cidadãos de cultivar qualquer alimento próprio. Eles querem proibir a jardinagem. É surreal. O Fórum Econômico tem praticamente comandado o regime de Biden nos últimos anos. Eles escolheram seus... Bom, aqui daí começa um monte de situação aí que é mais questão política. Eu não quero entrar nesses detalhes aí, porque embora muitas coisas aí dê para concordar, mas a questão é segurança alimentar, pessoal. Porque eu, quando comentava assim, olha, no futuro eles querem fazer com que as pessoas comam insetos. Aí muita gente deu risada. Passou 2, 3 anos, começou a aparecer propaganda para que as pessoas comecem a comer insetos. E não é gafanhoto do deserto, como falaram. Mas o João Batista comia gafanhoto. Não, é barata, é percevejo, é tudo quanto é porcaria, né? Que tem fungo, tem um monte de coisa aí que eles dizem que eles conseguem eliminar isso aí, acredite quem quiser, né? Aí eu disse que muita gente vai achar que vai poder criar lá um gado no fundo do quintal, lá de um sítiozinho, que vai poder criar ovelha. Não vão poder, pessoal. Eles vão proibir até a jardinagem, né? Até você plantar uma couve, um repolho. Imagine se eles vão permitir você criar ovelha. Então, se você tiver uma ovelha no fundo da sua casa, no futuro, pode ter certeza que isso vai ser tão proibido quanto a caça de animais selvagens. Antigamente podia-se caçar animal para alimentação. Hoje não pode mais. Então você acha que no futuro não vão proibir também sob o argumento de que isso é cruel, de que isso afeta o clima, etc. É óbvio que vão. E as pessoas zumbis seguem adiante como se nada estivesse acontecendo. Vamos adiante aqui. Banco Central revela, isso aqui está no site da revista Exame,
Banco Central revela que poderá travar saques com real digital e congelar dinheiro se necessário. Não me diga, não me diga que nós acertamos de novo, né? Óbvio, né? A gente aqui é o rei do óbvio, né? Como a gente já falou, não tem nenhum tipo de genialidade em observar a realidade e o óbvio, né? O problema só é que a maioria das pessoas, por não ter amor à verdade, não conseguem ver o óbvio. Moeda digital emitida pelo Banco Central terá algumas diferenças quando comparada com as criptomoedas tradicionais e herdará regulamentos e características do real original. Então, vai ser uma mescla, né? Em um artigo publicado pelo Banco de Compensações Internacionais, o BIS, o coordenador do Real Digital, Fábio, revelou que o Banco Central terá total controle sobre o dinheiro da população no Real Digital e, com isso, poderá travar o saque das pessoas e congelar ou adiar o resgate do dinheiro. E aí, estão gostando? Era tudo teoria, né? Antigamente, quando a gente falava lá 10 anos atrás, 15 anos atrás sobre isso aí, era só risada. E agora? E agora, meus amigos? Está chegando, né? O bicho está na porta, né? O que vocês acham disso aí, pessoal? Vamos adiante aqui. Ganhador do Nobel tem visão catastrofista da inteligência artificial. Isso aqui como é que se diz? Música para os meus ouvidos, né? Quando vem um prêmio Nobel e confirma aquilo que a gente diz, né? É música para os ouvidos, porque aí não é só o Jason falando. O ganhador do Nobel, e inclusive esse ganhador do Nobel, ele tem uma característica especial que ele não é vendido para o sistema, ou pelo menos é a imagem que todo mundo tem dele, né? Lá por trás ninguém sabe exatamente. Mas ele tem uma característica, depois eu vou comentar sobre isso mais adiante. E ele vem e concorda com muitas coisas que a gente tem dito. O pesquisador é crítico a respeito do baixo investimento em segurança e recomenda que os governos forcem empresas como a OpenAI a fazer isso. Quer dizer, segurança no sentido de conter a inteligência artificial, não de conter o ser humano. Então aí, nesse caso, vocês acham que vai funcionar a segurança? Aí não. Existem duas visões antípodas sobre a inteligência artificial. Uma acredita que a tecnologia não traz riscos e que o futuro movido por ela será róseo, o paraíso, né? No outro canto do ringue, há aqueles que acreditam que há sérios riscos de que as piores distopias da ficção científica se tornem realidade. Eu acho que a realidade é muito pior do que a ficção. Nem a distopia ficcional está pintando aquilo que vai acontecer lá na frente. Porque serão tempos tão trabalhosos como jamais houve o que vem por aí, pessoal. Então, isso aqui que eles estão pintando como a distopia do filme X ou Y, isso aí não é fichinha, na minha opinião, perto do que vem aí. Então, eles dizem com máquinas mais inteligentes que os humanos, controlando a vida e escravizando os humanos. Então, imagine uma máquina que pode controlar tudo, controlando o nosso real digital. O que ela vai fazer? Se ela pode bloquear acesso, etc. Os seres humanos estão criando uma ferramenta perfeita para serem aprisionados. Então, esses são os catastrofistas, né, que eles dizem aqui, os doomers. Né? Sempre tem um epíteto diferente para descredibilizar. Né? O principal representante dessa hipótese pessimista, o cientista da computação Geoffrey Everest Hilton, de 76 anos. Nunca nem tinha ouvido falar. Né? Mas, enfim, eles dizem aí que é o principal representante. Ele e o físico John Hopfield, de 91 anos, então não é gente aí que está falando a esmo. Né? Um tem 76 anos, o outro tem 91. Já estão batendo na porta aí do céu. Né? Então, eles não estão aí não tem motivo para estar falando a esmo. Né? Eles estão dando um aviso. Nós estamos caindo fora, né? A nossa vida aí já está encerrando. E vocês que estão ficando aí, vocês vão querer enfrentar o que está vindo aí? Eles foram premiados com o Nobel de Física de 2024 por suas pesquisas sobre inteligência artificial. Ambos trabalham com redes neurais, que têm esse nome por tentar copiar alguns mecanismos do cérebro humano. Ou seja, eles sabem exatamente o que vai acontecer. Então, Hilton é um dos meus heróis da ciência por uma razão simples. Ele prefere a ética aos milhões de dólares que poderia embolsar. Ele já se demitiu de 2 instituições de peso por motivos éticos.
deixou o Google em 2023 para, segundo ele, poder falar livremente sobre os riscos da inteligência artificial. Ele era vice-presidente de engenharia do Google. Já pensou, a pessoa de 90 e poucos anos ainda se preocupar com dinheiro? É lógico que ele está preocupado com a ética, né? Aliás, nem todo mundo é assim, né? Tem gente que está com os pés na cova e acha que deve continuar praticando maldades em troca de dinheiro. E em 1987 ele se demitiu do cargo de professor da Universidade Carnegie Mellon por não aceitar que suas pesquisas sobre inteligência artificial fossem aplicadas a armamentos, que é o quê? Justamente o cão-robô que está agora no campo de batalha, como eu mostrei para vocês em live passada. O Pentágono era o principal financiador dos seus estudos em 1987, pessoal. Então veja que quando saem aqueles filmes Terminator, etc., já são inspirados em coisas que eles estão estudando muito antes, porque foi em 87 que ele pediu demissão, né? Porque ele viu o que eles iam fazer com os estudos de inteligência artificial dele lá na época, só que os estudos ele já tinha começado muito antes disso. E aí quando tu fala em pleno 2024, né, que isso está acontecendo, as pessoas são estúpidas o suficiente para não acreditar que algo que já lá em 87 o prêmio Nobel, né, dizia, olha, eu não vou participar dessa porcaria aí, né? Então, infelizmente, a grande massa de pessoas é ignária, pessoal. Infelizmente, eles não dão ouvidos aos alertas. Mas não é por isso que a gente vai deixar de falar, porque tem muita gente que merece ouvir, embora a maioria, infelizmente, não mereça. Foi como professor da Carnegie que Milton escreveu o artigo que mudou a história da inteligência artificial em 2012. Nesse artigo, ele criou o conceito de algoritmo de retropropagação. Em termos simplórios, é um algoritmo usado para aprendizagem de máquina que aprende com seus próprios erros. É o machine learning, né? Se você quer entender melhor o conceito, recomendo o artigo da Data Science, etc, etc. Então é isso, né, pessoal? Fica aí o alerta. Mais um, né? E agora não é só o Jason, é um prêmio Nobel, vencedor do Nobel de Física em 2024. E um outro aqui, estudioso de ciências neurais, aí todos eles, pessoas já experientes, eles não estão falando besteira, né? Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.